Olá, irmãos. Hoje nós damos início a uma nova série chamada Do Tabernáculo à Cruz. Ela vai ser dividida entre devocionais curtas, falando sobre os itens do tabernáculo e também mensagens dominicais. E eu creio que em tudo isso o Senhor vai nos trazer à memória aquilo que as Escrituras nos dizem e também aplicar no nosso coração a importância daqueles simbolismos que existiam ali na época de Moisés. O nosso Deus, logo que ele entregou a Moisés os 10 mandamentos, ele começou a dar várias diretrizes para o povo, e nós vemos isso a partir do Êxodo capítulo 20. E no capítulo 25, o Senhor começa a falar de uma simbologia muito maior, em que o povo ia passar durante anos apontando para Deus e pensando naquilo que o Senhor iria cumprir anos mais à frente através da história da redenção. Nós estamos falando do tabernáculo. O tabernáculo, como muitos costumam chamar, era dividido em 3 grandes áreas. Uma era o pátio exterior, a segunda parte era o lugar santo e a terceira parte era o lugar santíssimo. A partir de hoje nós vamos trafegar por todas essas áreas, hoje iniciando com o primeiro item dentro do pátio exterior, que era o altar do holocausto. Êxodo capítulo 27, o Senhor diz: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirão de bronze. Far-lhe-á também recipientes como recolher a sua cinza, para pás, bacias, garfos, braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Deus ele ordena a Moisés, através da simbologia do altar de holocausto, o local onde os israelitas iriam sacrificar novilhos, carneiros e derramar o seu sangue para ser colocado como propiciação para aplacar a ira de Deus sobre os pecados de todos. Aquilo tudo era um símbolo. O sacerdote, ele matava aquele novilho ou os carneiros e com o sangue que ele havia tirado dos animais, ele marcava ali os chifres ao redor do altar, depois derramava o seu sangue e colocaria as entranhas do animal e a sua carne dentro do altar e queimava ali por dias. Isso simboliza para nós algumas coisas. A Bíblia inclusive diz que a vida da carne está no sangue. O sangue, ele é a substância, um componente do nosso corpo humano que é vital para a nossa vida. Por isso que a vida da carne está no sangue. E quando se existe o derramamento de sangue, a Bíblia fala que existe remissão de pecados. Isso aconteceu tanto no Antigo Testamento, como também aconteceu no Novo Testamento. E aí a gente já faz a ligação desse altar do holocausto com a pessoa de Cristo Jesus. Jesus ele também foi colocado no altar de holocausto. Derramou o seu sangue. E esse sangue que ele derramou, João Batista falou que era o sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aquela cerimônia em que os sacerdotes faziam, colocando os novilhos para pedir perdão pelos pecados do povo no altar do holocausto, ela servia para o Senhor aplacar sua ira durante mais um ano. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramou o seu sangue de uma vez por todas. Ele foi colocado num altar de sacrifício por mim e por você. Eu sei que todos nós temos dificuldades na nossa vida e muitas vezes nós pensamos até em desistir porque não conseguimos alcançar bens, não conseguimos alcançar aquilo que nós planejamos, as nossas conquistas. E às vezes esquecemos de que a maior conquista nós já tivemos, não por nossos méritos, mas o Senhor que nos deu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi colocado por sobre um altar do sacrifício. Você já conseguiu pensar profundamente sobre isso? Quando você, nas suas angústias pessoais, que todos nós passamos, e às vezes você pensar, por que isso só acontece comigo?
ou porque os outros têm e eu não tenho. Lembre-se de que você tem algo mais precioso. Você tem a vida eterna que o Cordeiro de Deus conquistou para você quando ele foi colocado naquele altar de holocausto. A cruz é o altar de holocausto do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente pelo sangue dele é que nós temos a redenção. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Senhor, te agradecemos, somente pelo teu sangue, somente pelo sangue que foi derramado na cruz é que nós temos a redenção dos nossos pecados. Te pedimos perdão porque muitas vezes nós olhamos somente para dentro de nós, quando através daquela simbologia do tabernáculo, que apontava diretamente para Cristo, quando os novilhos, os carneiros eram colocados ali e a sua carne era ferida, o sangue derramado, e eles ali eram oferecidos em sacrifício a Ti. Da mesma forma, Senhor, a pessoa do Teu Filho Jesus, que foi oferecido como sacrifício por nossos pecados, nós temos hoje a garantia de que mesmo que o mundo e as circunstâncias não nos deem nada, nós já temos tudo. Nós já temos aquilo que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para os Teus filhos. E é isso, Pai, que nós queremos declarar neste dia, te agradecendo por aquilo que o Senhor já fez por nós. Te agradecemos, Pai. E durante essa jornada que vamos ter, durante esse mês e no próximo, no tabernáculo, na simbologia que existe em todos os itens ali, que possamos sempre entender de que o Senhor preparou esse plano maravilhoso para alcançar as nossas vidas. É assim que nós te agradecemos e te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.